Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Muito obrigado a você que nos acompanha neste momento, através do canal do YouTube, neste dia especial em que falaremos sobre as dádivas de Deus. Em especial, o assunto é dizer por que muitas pessoas obstruem o canal da manifestação das dádivas de Deus na sua vida. Então, não obstrua o fluxo das dádivas de Deus na sua vida, no seu empreendimento, nos seus negócios. Então, o tema central que vamos abordar no dia de hoje é falar sobre as dádivas de Deus. No livro A Verdade e a Saúde, que é um livro especial, que foi escrito pelo professor Masaharu Taniguchi, ele tem colocações muito importantes a respeito do Yogananda, que foi justamente o iniciador de todo o contexto do yoga nesta existência aqui na face da Terra. E logo no prefácio desse livro, o professor Masaharu Taniguchi diz assim: surgiu agora a necessidade de adotar este livro como texto de estudos do primeiro curso para dirigentes da Associação da Prosperidade. Associação esta que reúne empresários e executivos adeptos da Seichonoye. Resolvemos então editá-lo contendo apenas a parte por mim escrita, excluindo a de outros autores, e com a nova apresentação visual, a fim de também ser apreciados pelo público em geral. Então este é o livro, basicamente texto, que estarei utilizando aqui no dia de hoje, neste nosso estudo. Falar de dádivas de Deus, falar do fluxo que flui em nossas vidas, é importante nós entendermos que Deus nos oferece uma vida infinitamente rica, uma vida infinitamente próspera, e prosperidade e riqueza nos empreendimentos ou na nossa própria vida não significa necessariamente aquilo que nós temos em nossos nomes ou aquilo que nós possuímos na nossa conta bancária, ou mesmo o faturamento da nossa empresa, ou o rendimento que obtemos através dos nossos trabalhos. Prosperidade e riqueza é algo muito mais amplo,
Prosperidade e riqueza é nós observarmos o quanto das dádivas que nos são oferecidas e dadas constantemente, sem mesmo que fizéssemos nenhum esforço. E aquilo vem de forma extremamente natural e que faz parte da nossa existência humana desde o dia que nós nascemos até o dia em que deixamos este mundo. Por exemplo, o ar que respiramos é uma dádiva de Deus. A água em que bebemos é uma dádiva de Deus. Ah, mas eu adquiro água, eu pago por uma concessionária fazer com que a água chegue até as minhas casas? Sim, é fato. Só que a concessionária que oferece essa água chegando até a sua casa, até a sua torneira, ela não fabricou a água. A água, ela existe, ela está aí como uma dádiva de Deus. Então, neste livro, o professor Masaharu Taniguchi diz assim: estamos vivendo aqui, agora, a vida eterna de Deus. Estamos vivendo aqui, agora, a vida perene. Esta vida perene não é, em absoluto, aquela vida imaginária que dizem existir após a morte. Então, nós tornamos eterna a nossa vida aqui, quando observamos as dádivas de Deus e sentimos que fazemos parte de todas essas dádivas. Observe o nosso país, Brasil, ou mesmo você que está nos acompanhando em outros países, quantas dádivas estão dadas a você, próxima de você, em especial oferecidas pela natureza, por exemplo. São muitas as dádivas, muitas. São tantas as belezas e tantas as riquezas. E também em uma empresa ou em um empreendimento, são muitas as dádivas que estão oferecidas e dadas e que nem sempre nós reconhecemos estas dádivas. E aí, mais adiante, o professor diz assim: se desejamos crescer e progredir infinitamente, temos de nos conscientizar que dentro de nós existe a vida infinita. Quando observamos que a vida infinita de Deus aloja-se em nós, quando observamos que a vida infinita de Deus está conectada com o fluxo das dádivas, tudo tem uma conexão. A vida que está em mim, a vida que está na natureza, ou a vida que está presente, que faz com que a terra pulse, com que a terra realize o seu trabalho. Se sentimos que somos um com esta vida, estamos conectados com esta vida infinita que absorve esse fluxo infinito das dádivas de Deus. O professor Masaharu Taniguchi diz: na Bíblia consta as palavras de Jesus: eu vim para que tenham vida. A palavra vida citada por Jesus não se refere apenas à vida física. O significado dessa palavra, vida, encerra a sabedoria, o amor, a harmonia, a beleza, a riqueza material. Portanto, a vontade de Deus é que tenhamos sempre e cada vez mais sabedoria, mais amor, mais harmonia, mais beleza e mais riqueza material. Dentro de nós já existe a sabedoria infinita de Deus, o amor infinito de Deus, a vida infinita de Deus, a provisão infinita de Deus e a harmonia infinita de Deus, a beleza infinita de Deus e toda a riqueza existente. Se não manifestamos isso, significa que não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. O que de fato obstrui o fluxo da riqueza, da provisão, das dádivas de Deus em nossa vida, é pelo fato de não estarmos vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, e sim com a nossa própria vontade. O que significa essa vontade de Deus na nossa vida, na nossa existência? Esse é um dos assuntos que nós vamos observar a partir de agora. Ele diz assim: então,
De que forma realizaremos em nós todas as coisas boas que Deus possui em fartura? Fartura significa abundância. Fartura significa uma vida farta, uma vida cheia de riqueza. Nada será realizado se ficarmos de braços cruzados. Muitas pessoas oram a Deus e diz: preletor, mesmo orando a Deus, as coisas não se realizam na minha vida. A primeira coisa que normalmente eu pergunto é: você agiu? O que você fez? Muitas pessoas oram, mas ficam paradas, não se movem, não se movimenta, não faz nada para que de fato encontre a prosperidade, encontre a riqueza na sua vida. Como ficam paradas, estagnadas, água parada apodrece. Tem gente que está ficando podre, mas mesmo assim continua orando, parado. Oração, a própria palavra diz, oração tem que ter ação, tem que ter movimento. Deve se movimentar, buscar. Tem pessoas que estão passando por situações, por exemplo, como depressão, como situações como síndromes diversas, mas ficam aceitando a situação. Quando você aceita isso e você concorda com isso, de que você de fato tem isso, você está parado, estagnado, tem que movimentar. Tem que movimentar. Quando você se movimenta, significa que tem ação. E esta ação faz com que se desobstrua tudo aquilo que estava parado. É como você ter muitas coisas paradas na sua casa. Seja no seu guarda-roupa, seja no seu escritório, seja na sua empresa. Tem que criar um fluxo. Faça com que aquilo que está parado seja doado e através desta doação ele pode servir outras pessoas. Consequentemente, você abre espaço no universo para que coisas novas venham até a sua vida. É fácil falar assim, mas o difícil é de fato fazer, porque nós criamos apego às coisas. Às vezes tem ali um belo de um casaco que você tem aí no seu guarda-roupa, mas que você comprou faz 150 anos, quando você foi a última vez lá na Rússia, por exemplo, nunca mais usou. Está guardando por quê esse guarda-roupa? Guardando no seu guarda-roupa um casaco, ocupando um espaço a vida toda. Doe! Brinquei a respeito dessa viagem de 150 anos, mas você pode pegar quantas vezes a gente viaja mesmo aqui no Brasil, vai para uma região fria, como por exemplo a região de Gramado ali. A pessoa faz uma viagem, compra diversas coisas e depois não utiliza. E fica ali guardando e tem outros na rua passando frio. Tem que circular, tem que criar um fluxo. Na empresa é a mesma coisa. Na empresa é a mesma coisa. Aqui o professor continua ensinando. Nada será realizado se ficarmos de braços cruzados. Tudo se expressa através da ação. Então é através da ação que nós podemos, de fato, fazer com que flua em nossa vida todas as coisas boas. Pode-se dizer que a vida é uma expressão. Quando se diz que Deus é palavra, significa que Deus é a vida e a palavra a expressão. Se ficarmos inativos, vivendo ociosamente, nada será realizado. A vida cresce infinitamente e é uma vida rica, dotada de tudo. Mas isso não significa, isso não diz respeito apenas à riqueza material. Refere-se também à riqueza da saúde, da alegria, da beleza, do amor, da sabedoria, da harmonia. Além disso, para que a nossa vida seja rica, é preciso que tenhamos a rica capacidade de realizar o desejo forte e sincero que brota do fundo da nossa alma e criar coisas adequadas a esse desejo. Eu tenho um preletor amigo
que está aqui em São Paulo, veio para São Paulo, veio do estado do Paraná, e esse preletor recentemente instalou sua empresa aqui em São Paulo. Eu falo vez ou outra com ele, mas na realidade o que ele fez? Ele começou a agir. Então ele foi oferecer os serviços da empresa dele em diversos locais e formas que ele está utilizando, que não é apenas o meio digital, porque isso realmente é algo importante também, mas ele está movimentando o negócio e a empresa dele. Falando com ele há dias atrás, ele mencionou o quanto que a empresa dele, o negócio dele já está ganhando um novo fluxo. Quantos que têm um negócio já há bastante tempo e está com ele estagnado? Estagnado por quê? Porque você passou a aceitar esta condição de estagnação. Deve se movimentar. Não obstrua o fluxo das dádivas de Deus em seu empreendimento. Se estagnou de alguma forma, devido à pandemia, devido a isso, devido àquilo, tudo isso são motivos? São motivos, sim. Mas o motivo maior é você. O motivo maior é você. Você tem que assumir a responsabilidade. O professor continua dizendo: devemos ter a rica capacidade de compreender e apreciar a perfeição do bem que já possuímos e sentir profundamente a bondade e a beleza nele inerentes. O próprio fato de brotar do fundo da alma um desejo sincero já indica que ele já foi realizado no mundo invisível. Isso se compara ao desejo que temos de revelar um filme, porque já tiramos as fotos. Ainda não conseguimos vê-las, mas belas imagens já existem no filme. O professor está aqui se referindo àquele processo antigo em que a gente tirava uma foto, tinha lá um filme e depois a gente mandava revelar. Nós temos que compreender que a provisão infinita do universo já nos está dada. Observe o nosso país. Quanta riqueza, quanta beleza. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, se você vai até uma feira livre, num domingo ou num qualquer dia, você vê o tanto de abundância de hortaliças, o quanto de abundância que nós temos em nosso país. Você vai nas regiões de Mato Grosso, ou no Triângulo Mineiro, por exemplo, ou o estado de Goiás, qual a capacidade enorme de produção de alimento, com uma terra rica, maravilhosa. Estado de Minas, com tanta produção de minério e tantas coisas. E aí você vê a criatividade do nosso povo brasileiro. Quando você caminha para os estados do Sudeste e do Sul, que tem uma presença mais marcante, de colônias que vieram para cá, pode-se dizer em especial colônia italiana, colônia alemã, a presença de um povo trabalhador. A marca do Brasil é trabalho, é dedicação, é criatividade. E o povo brasileiro tem tudo isso. Mas tem algo que é algo inerente em cada um de nós, que é a alegria. E quando falta a alegria nos nossos negócios, nos nossos empreendimentos, falta aí um pilar fundamental, e esse pilar fundamental acaba obstruindo o fluxo das dádivas de Deus. É preciso ter alegria, é preciso ter entusiasmo com aquilo que nós estamos fazendo nesta vida, como sendo a nossa profissão, a nossa atividade profissional. Professor Katsumi Tokuhisa, no livro Convite, o livro A Prosperidade Está na Mente. O livro Convite à Prosperidade é maravilhoso, mas é um livro escrito pelo sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Este aqui é um livro escrito pelo professor Katsumi Tokuhisa. Foi um dos grandes preletores e divulgadores da Seichono-ie em todo o mundo. Mas ele se dedicou em especial à Associação Prosperidade, não apenas aqui no Brasil, quando esteve e morou aqui no Brasil durante uns 3 anos, orientando aqui no Brasil os líderes naquela época, ele dava orientação pessoal aqui na sede central, mas o professor Tokuhisa, ele orientou muito também no Japão,
a Associação Prosperidade, com eventos voltados para a Associação Prosperidade. E nesse livro ele deixou assim para nós um ensinamento fabuloso a respeito da prosperidade. Por isso eu convido você que está aí assistindo hoje a entrar no a nossa livraria virtual da Seitianoye e adquirir esse livro, caso você não tenha. E se você tiver, por favor, reestude esse livro. É um livro maravilhoso. Na página 135, o professor Katsumi Tokuhisa, ele fala algo que vem justamente ao encontro daquilo que falei agora há pouco. Ele diz assim que a provisão infinita assemelha-se ao martelinho da abundância. Eu sempre gostei dessa passagem, porque quando se fala no martelinho da abundância, e aqui ele vai explicar, a gente começa a entender que quando travar as coisas na sua vida, é só você pegar esse martelinho da abundância e utilizar. Olha que passagem interessante. Ele diz assim, diz que a provisão infinita, ao fato de recebermos tudo segundo a nossa necessidade. Então, provisão infinita é um termo que na Seitianoye refere-se a você receber tudo aquilo que você precisa no momento certo, na hora certa, nem mais, nem menos. Eu, há dias atrás, recebi um currículo de uma pessoa altamente capacitada, em que o pai dele remeteu esse currículo para mim, dizendo que ele estava na cidade de São Paulo, disponível, oferecendo consultorias, né? Naquele momento eu disse para esse meu amigo, pai desse consultor, dizendo que, na verdade, surgindo a oportunidade, com certeza eu estaria indicando esse consultor. Passou alguns dias, justamente surgiu, né, uma oportunidade, justamente numa empresa coligada, uma empresa próxima da gente, exatamente necessitando daquela pessoa. Veja, você ter a pessoa certa, na hora certa, para indicar ou para ajudar um amigo, é uma dádiva. Só que essa dádiva, ela veio antes. Na hora que surgiu a oportunidade, exatamente naquele momento, a primeira pessoa que eu me lembrei foi justamente desse meu amigo, cujo filho dele era especialista naquela área. Então, nós temos que perceber que quando alguma coisa acontece na nossa vida, agarre aquilo. E na hora você tem que usar a palavra de forma adequada. Você não pode dizer assim, eu não preciso disso, ou eu não estou necessitando disso. É a mesma coisa quando normalmente um corretor de imóvel, gosto de brincar e falar muito sobre isso em palestras, ou mesmo um advogado, chega até você e oferece os serviços dele. Você não pode de forma alguma usar a expressão eu não preciso ou eu não quero, nem mentalmente, que dirá verbalmente. Você deve aceitar de coração aquele que está te oferecendo um serviço e nesta hora verbalizar de forma correta também as palavras e não usar a palavra não. Você deve dizer que alegria, que coisa boa receber um cartão como o seu nesse momento. Estou realmente estudando realizar novos investimentos. Quem sabe poderemos fazer bons negócios juntos, já que você trabalha com imóvel. Se você recebe um cartão de um advogado, por exemplo, receba. Não importa, fique tão preocupado com a especialidade dele ou não. Se ele der a oportunidade de falar, que ótimo. Mas naquele momento que você receber bem o cartão desse advogado, lembre que você está plantando. Do mesmo jeito que você poderá estar oferecendo os seus serviços a uma outra pessoa num dado momento, e você espera que essa pessoa receba bem. Se um advogado está te entregando um cartão, receba. E diga, que bom saber que você é um advogado. Que bom saber que você presta esse tipo de serviço. Tem alguma especialidade específica que você atua? E ouça a pessoa. Pode ser que naquele momento você não necessite do serviço, mas você pode usar uma frase
de prosperidade boa, dizendo para ele, desejo muito sucesso para você nos seus negócios e saiba que no momento em que eu necessitar ou algum amigo meu necessitar de um advogado, vou me lembrar de você. A pessoa vai ficar contente, vai ficar feliz, você plantou no universo, não importa se ele é um bom advogado, se ele conhece muito, conhece pouco, não importa. Importa o que você está verbalizando, o que você está dizendo. E aí, eu estou chegando na parte chave, que é a chave que mais obstrui o fluxo da provisão infinita, o fluxo, na verdade, das dádivas de Deus nos nossos empreendimentos. O que as pessoas mais utilizam de forma inadequada, que mais utilizam de forma errada e que faz com que se obstrua o fluxo das dádivas de Deus nos empreendimentos é a força da palavra. É necessário utilizar corretamente a força da palavra nos nossos relacionamentos. É necessário utilizar corretamente a força da palavra através das falas que direcionamos para os nossos colaboradores dentro da empresa, para os nossos fornecedores, para os nossos clientes, no meio em que você atua. Use a força da palavra de forma correta e não de forma incorreta, contrária a você. Porque aí você estará contribuindo para obstruir o fluxo. Eu já falei sobre a ação, que é um pilar, e o segundo é a força da palavra. É necessário agir, sim, mas você tem que usar essa palavra de forma correta e adequada. Aqui, no martelinho da abundância, o professor Katsumi Tokuhisa diz, é semelhante ao fato de aparecer a coisa desejada quando se agita o martelinho mágico de Mahakala. Quando agitamos esse martelinho mágico, aparece aquilo que desejamos. E se não o agitarmos, nada aparece. Agitar é vibrar, é falar, é trabalhar. Então, o martelinho da abundância, ele só funciona quando você agita, quando você vibra, quando você faz com que aquilo que estava estagnado seja quebrado, seja movimentado. Então, se o fluxo da provisão infinita, da abundância infinita está travado no seu empreendimento, está faltando você agitar isso, vibrar o martelinho da abundância. Quando agitamos esse martelinho mágico, aparece aquilo que desejamos. E se não o agitarmos, nada aparece. Agitar é vibrar, é falar, é trabalhar. Deus nos dá aquilo de que necessitamos através da nossa oração e trabalho. Nos dá tudo o de que necessitamos. Nos dá tudo o de que necessitamos. Mas, se ficarmos na ociosidade, nada teremos. O trabalho, isto é, o aproveitamento máximo da vida, a vibração das palavras corretas, é que faz aparecer a provisão infinita. Então isso está no livro A Verdade da Vida, volume 30. E o professor Katsumi Tokuhisa nos explica. Tornar-se rico não é aumentar o dinheiro que se tem em caixa ou nos seus investimentos, no caso do seu negócio. É ter sempre o necessário. É ter sempre aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Por exemplo, a provisão infinita é igual a um bom poço. A um bom poço que nos dá sempre a água de que necessitamos. Antigamente se tinha muito poço de água, em especial lá no estado do Paraná, que foi o estado que eu nasci. Então tinha aqueles poços de água em que a gente pegava lá uma cordinha, né, e tinha lá uma manivela que a gente girava e essa cordinha, descia um balde lá embaixo, pegava aquela água fresquinha e trazia essa água para cima. Depois se criou outros métodos em que se colocava uma bomba para poder justamente bombear essa água até uma caixa d'água, por exemplo. Mas o poço antigo era justamente esse tipo de poço que se tinha naquela época, em que se furava um poço para poder ter uma água fresca, né?
Então, o que o professor fala? Ele dá esse exemplo, ele fala como um poço. Se, por ter água em abundância, o poço começar a jorrar, além do necessário, todo o seu redor ficará alagado. Mas o poço de água não, a água não sobe pelo poço, ela fica lá no fundo, como se fosse um lençol de água, aonde se é possível obter essa água. E aí ele diz assim, assim a abundância será até prejudicial, se subisse essa água na boca desse poço. Portanto, a verdadeira provisão infinita é ter aquilo que é necessário na hora da necessidade. Na hora da necessidade. Assemelha-se às sacudidelas de que Mahakala, que é o martelinho da abundância, dá ao seu martelinho da abundância, quando acha necessário. O martelinho da abundância simboliza a possibilidade infinita que existe e que temos dentro de nós. Se acionarmos esta possibilidade infinita, teremos provisão infinita. Da mesma forma que, apesar de o poço ter a água em abundância, só termos essa água se executarmos a ação de retirá-la. Para conseguirmos a provisão infinita, basta que coloquemos em atividade a possibilidade infinita, ou seja, martelinho da abundância que temos em nós. Se tivermos essa conscientização, teremos abundante e infinita provisão. Então, para manifestar a infinita provisão no nosso empreendimento e o fluxo das dádivas infinitas de Deus, é necessário agitar, é necessário movimentar, é necessário perceber que muitas vezes só de mudar um móvel, só de mudar o logotipo da empresa, só de mudar uma tratativa com o cliente, tudo isso faz com que esse fluxo retorne ao seu estado normal e natural. Mais adiante, o professor diz o seguinte, na página 174 desse mesmo livro, Deus dotou os homens com capacidade peculiar a cada um. Cada pessoa é a saída de uma parcela das coisas boas que Deus possui. Então, Deus dotou cada um de nós com uma capacidade peculiar. Assim como também os nossos empreendimentos e os nossos negócios. Tem pessoas que faliram nesse momento de prosperidade que estamos vivendo. Por que é um momento de prosperidade? Porque nós vivemos um momento em que está assim ocorrendo aquilo que se chama de disruptura. Ou seja, alguma coisa que estava em um encaminhamento e se mudou. Então surgiram muitas oportunidades. Só que nem todo mundo está percebendo estas oportunidades, nem todo mundo está agarrando estas oportunidades. Então está na hora de percebermos, está na hora de nós acordarmos. Hoje em dia, é possível você ter acesso, por exemplo, a uma corretora, para quem é empresário, para quem tem negócios ou para quem deseja de fato lidar bem com o dinheiro, é possível você abrir uma conta corrente ou uma conta de investimentos, por exemplo, numa corretora de valores. Essa corretora de valores com um simples app, né, dentro de um smartphone, por exemplo, você consegue comprar ações na bolsa de valores, vender ações e a taxa praticamente zero, coisa que não existia no passado. Inúmeras pessoas físicas, por exemplo, passaram a operar na bolsa de valores, coisa que antigamente, isso diretamente, coisa que antigamente isso era impossível de se realizar ou de se concretizar. Veja, só com isso, o tanto de oportunidade, mas é necessário investir muito? Claro que não. É possível você ter uma conta de investimentos, por exemplo, em uma dessas corretoras, e você investir R$100, por exemplo, e começar. Não tem taxa, não tem tarifa, não tem nada. E aprender sobre investimentos, coisa que não existia no passado. Inúmeras pessoas físicas passaram a operar, por exemplo. Eu não estou aqui fazendo propaganda da Bolsa de Valores, nem da B3, não é isso, não é meu objetivo. Só que é possível você ter ações, por exemplo, de empresas americanas, compradas através da Bolsa de Valores aqui, chamada, se não me falha a memória, DDR, que o meu filho estava comentando comigo há dias atrás.
Então tem N possibilidades. E o que tudo isso muda? Isso tudo muda desde que você perceba que é uma dádiva e que é possível. Se eu sou alguém ligado a negócios, eu tenho que entender disso. Então exercite isso do mesmo jeito que você tem um telefone que você utiliza para fazer ligações ou mensagens que você utiliza. O telefone é uma dádiva? É uma dádiva. Tudo isso é dádiva? É dádiva. Então, para não obstruir essa dádiva, é necessário ação, é necessário força da palavra e é necessário postura mental correta. Você ter uma postura mental correta diante dos seus negócios, dos seus empreendimentos, é um dos aspectos fundamentais. E para ter uma postura correta, é necessário utilizar palavras corretas, mas é necessário entender que este momento que nós estamos vivendo, de possibilidades infinitas, de provisão infinita, de possibilidades de realizar muitas coisas, só você pode realizar por você. Ninguém vai poder fazer por você o que você pode e deve fazer por você. Porque alguém que fracassou, alguém que faliu, uma empresa que quebrou, é só você levantar a cabeça e perceber que você é dotado de uma capacidade infinita, como está aqui no livro. Você perceber que você deve contribuir para a humanidade com a sua capacidade peculiar, que é só sua. Não existe ninguém no universo igual a você. Você que de repente está passando por uma dificuldade ou por alguma situação, tem que perceber que a sua contribuição para a humanidade, ela vai ser feita sempre através da ação, se você agir. Quanto mais você contribuir para a humanidade, quanto mais você contribuir para as demais pessoas próximas de você, mais vai aumentar a sua capacidade. É a mesma coisa de uma empresa. E mais ela vai aumentar. O valor seu ou o valor de qualquer pessoa, ele é sempre definido por esta capacidade de cada um, esta capacidade de oferecer o benefício para a humanidade. E você vai sentir uma alegria enorme quando você passar a servir, passar a trabalhar, passar a oferecer em abundância aquilo que você já recebeu. No livro A Verdade em Orações, esse livro A Verdade em Orações, volume 1, é um livro que traz aqui uma oração fantástica. E esta oração, ela está na página 51. Oração para receber a proteção e a sabedoria de Deus. E na parte final da oração, já, o professor Masaharu Taniguchi diz assim: a janela da minha mente está agora completamente aberta, permitindo-me receber a grande luz da sabedoria divina. A grande luz da sabedoria divina. Onde a luz alcança, desaparecem as trevas. Onde há sabedoria, não ocorrem fracassos, nem erros estúpidos. Sempre que acontece alguma coisa na minha vida, pode ser até uma dor, ou pode ser alguma coisa que não está bem nos negócios, ou mesmo através da Seitonoye do Brasil, na qual tenho a felicidade de estar como diretor-presidente. Se alguma coisa está errada, eu percebo esse erro, eu agradeço. É o primeiro lado que eu faço sempre. Por quê? Porque está percebendo que se está errado, está mostrando a oportunidade de nós mudarmos. Se você está sem dinheiro, que coisa boa, agradeça, porque significa que o fato de você ter percebido que está com pouco dinheiro ou com pouco recurso, existe aí a oportunidade de você colocar muito recurso, muito dinheiro. Se existisse muito, você não teria condição de receber mais. É simples assim. Você não está pobre, você é uma pessoa aberta para receber muito. Quem tem menos tem condição de receber mais. É simples assim, isso é a lei do universo. É a lei do universo. Estou agora consciente de que a grande luz de Deus ilumina a minha existência. Portanto, as trevas e todos os tipos de fealdade, e envolvendo-me com a atmosfera de êxito e prosperidade. Essa conscientização passará a mostrar seus efeitos a cada minuto e a cada segundo, a
acabando por tornar a minha vida realmente próspera e feliz. Ou seja, se ver numa aura é onde eu coloquei a respeito de mudança da atmosfera mental. É necessário você colocar uma atmosfera de prosperidade, de riqueza na sua vida. Olha as paredes da sua empresa. A cor da parede está de acordo com aquilo que você realmente gosta? O carpete? Ou alguma coisa que você tem na entrada da sua empresa está de acordo? Seja a porta, seja o que for. Mude, transforme, aproveite a oportunidade para fazer isso. Mais adiante o professor fala assim: rendo louvor e graças a Deus que ilumina dia e noite o meu caminho e me protege cada momento da minha existência. São constantes e generosas as dádivas de Deus e eu as tenho recebido sempre em abundância. Ou seja, agradecer as dádivas infinitas que recebemos em abundância. Sei, porém, que não devo simplesmente receber e acumular as dádivas de Deus. Aqui entra a peça-chave que faz com que se obstrua, que trave o fluxo das dádivas infinitas, que é o seguinte: esse ponto é importante. Se agir desse modo, se porém não devo simplesmente receber e acumular as dádivas de Deus. O fato de obstruirmos as dádivas, o fluxo das dádivas de Deus no nosso empreendimento ou na nossa vida, é porque recebemos muito e oferecemos pouco. É porque recebemos muito e doamos pouco. É necessário circular. O fato de não existir a circulação da riqueza na sua vida, das dádivas de Deus na sua vida, é que está estagnando. É como se fosse água parada, apodrece. Aqui diz: se agir desse modo, as dádivas recebidas acabarão se estagnando e tornar-se-ão inúteis. Dá e receberás. Essa é a chave. Dá e receberás. Eis o primeiro requisito para uma vida feliz. Um tubo que retiver tudo o que nele entrar acabará obstruído e não mais poderá receber coisa alguma. Assim, também somos nós. Se unicamente recebermos e acumularmos as dádivas concedidas por Deus, chegará o momento em que estaremos obstacularizando nós próprios a entrada das novas dádivas. Por isso, sempre faço circular as dádivas recebidas. Então é necessário circular as dádivas recebidas. Em primeiro lugar, restitua a Deus sob as formas de donativos à igreja. No caso da Seichonoye, nós temos a missão sagrada. Para que outras pessoas possam, como eu, ser salvas pela mensagem divina. Em segundo lugar, faço contribuição para ajudar as infelizes vítimas de catástrofes e acidentes. Senhoras e senhores, uma oportunidade fantástica e maravilhosa de nós criarmos algo na nossa vida extremamente positivo. É você doar, restituir a Deus aquilo que você recebe de Deus. Eu tenho a felicidade de estar como membro da missão sagrada da Seichonoye há 30 anos. E como membro da missão sagrada, dia 1º de cada mês, eu faço a minha contribuição como restituição a Deus das dádivas que recebi no mês anterior. Essas dádivas eu estou sempre retribuindo. E aí, nesse dia 1º, no meu caso específico, eu tenho um débito automático de uma contribuição que eu faço à Seichonoye do Brasil, ao movimento da Seichonoye do Brasil. E essa contribuição é financeira. Só que a missão sagrada da Seichonoye é algo tão fantástico que nós temos uma sutra em louvor aos apóstolos da missão sagrada. A pessoa que contribui à missão sagrada, ele não é um simples doador. Ele é um apóstolo da missão sagrada, porque quando ele se inscreve, ele preenche um registro espiritual. 2.
Um registro fica no Brasil e um vai para a Arca, lá no Templo Matriz em Nagasaki, no Japão. E esse registro espiritual, ele recebe, além de consagrado, orações todos os dias. Então, um membro da missão sagrada, ele está recebendo orações todos os dias dos nossos preletores, que oram pela felicidade deste contribuinte da missão sagrada. Só que não para aí. Como nós temos uma sutra sagrada voltada para os apóstolos, aqueles que contribuem na missão sagrada, em qualquer parte do planeta, quando alguém abre aquela sutra e lê, louvando esses apóstolos, ele estará recebendo orações, ele estará conectado com esse fluxo. Portanto, se um contribuinte da missão sagrada, logo no início de cada mês, ele efetua essa sua contribuição essa que ela é espontânea e ela vem do fundo da sua alma retribuindo para que um movimento como esse da Seichonoye possa perpetuar na face da terra, assim como fizeram os nossos pioneiros, as pessoas que contribuíram no passado, faz com que o fluxo da dádiva não pare na nossa vida. Mas se você não pertence a Seichonoye, não pratica a Seichonoye, está participando, ouvindo essa palestra pela primeira vez, não tem nenhum problema. A grande questão é que você deve criar um mecanismo de circular as dádivas que você recebe. Na Bíblia consta sobre o dízimo. Nós sabemos que o povo judeu, por exemplo, tem por hábito a contribuição de 10% daquilo que recebe. Existem igrejas cristãs que têm também o hábito de pedir ou solicitar aos seus adeptos a contribuição. Só que muitos veem como se fosse uma instituição que está simplesmente pedindo. E eu não quero aqui entrar no mérito dessa discussão. Mas no aspecto individual de cada um, o importante é esta ação de doação, criar mecanismos de doações. Eu, por exemplo, tenho instituições aqui em São Paulo extremamente sérias, que fazem trabalho com crianças que têm câncer, ou mesmo crianças que estão vivendo em situações outras, a gente efetua contribuição. Então, se você faz contribuições como essa, sempre ajudando as outras pessoas, você está fazendo com que, desobstruindo esse fluxo. Existem familiares, no meu caso eu tenho a minha sogra, eu tenho a minha mãe, eu tenho pessoas que fazem parte do nosso meio, que tanto eu e a minha esposa, nós fazemos de tudo para poder ajudar. Então faz com que esta ajuda que você está dando, monetária, você está abrindo esse fluxo do canal da provisão infinita na sua vida. Então, desobstrua com a lei dá e receberás. Se é um empreendimento, busque com que o seu empreendimento façam coisas e tenham atividades que contribuam para a sociedade. Não é apenas oferecer mercadoria, não é apenas oferecer serviço. Eu desejo que vocês façam uma reflexão sobre a postura mental que você está tendo até nos dias de hoje. E reflita também sobre o tipo de palavra que você está utilizando a respeito da provisão infinita na sua vida. Não fique preocupado com a sombra que está manifestada na sua vida. Se é uma sombra de muita riqueza ou de pouca riqueza, é tudo igual, é sombra. Fenômeno que a gente chama na Seichonoye, que é aquilo que é o mundo materializado, manifestado à nossa frente, ao nosso redor, é sombra. Isso é sombra, não se preocupe com isso. Tem pessoa que reclama do filho, reclama da filha, reclama dos familiares, reclama, tudo é reclamação. Só que esta reclamação, se esse familiar estivesse acamado, você reclamaria do quê? Se ele está de pé, está andando, se ele não lava a louça, se ele não faz as coisas. Pode não fazer, de fato, não contribuir como você desejava que o fizesse, mas você preferia ter ele entrevado numa cama ou numa cadeira de roda? Se ele está vivo, está aí, é responsabilidade dele. Tem algo que é seu, vai até um certo ponto, que você não tem que carregar filho nas costas, muito menos mulher nas costas, nem marido nas costas. Tire das suas costas essas pessoas. Mas aquilo que é responsabilidade sua, assim como um funcionário,
Ele foi contratado, ele tem que entregar para aquilo que ele foi contratado. Do mesmo jeito, somos nós como prestadores de serviço. Uma empresa que confia na gente tem uma expectativa de uma entrega, compete a cada um de nós. Mas, para que não obstruamos o fluxo das dádivas infinitas, é necessário focarmos a nossa mente na imagem verdadeira da vida que é Deus e que está dentro de cada um de nós. É necessário que foquemos na existência verdadeira. É necessário que olhemos as dádivas infinitas e apreciemos essas dádivas. Perceber que a natureza nos oferece em abundância todas as coisas. E quando nós passamos a ver a abundância em todas as coisas, a abundância passa a manifestar na nossa vida. Eu costumo dizer que antigamente as panelas eram maiores. Se você chegasse numa casa, tinha sempre de sobra muita comida. Mas hoje em dia as panelinhas são menores nas casas. Será que atualmente não estamos com uma mente muito pequena, ao contrário de que antigamente a mente era maior? Você ia na casa de uma nona, lá tinha comida que sobrava. Se faltasse, fazia uma polenta, fazia alguma coisa e dava de comer para todo mundo. É sempre assim. Ou seja, é necessário observarmos a nossa mente. É necessário observarmos. E aí você não estará obstruindo o fluxo das dádivas de Deus em seu empreendimento e na sua própria vida. Eu desejo a prosperidade, a riqueza e a felicidade a cada um de vocês, cada dia mais. Mas não esqueça de ler os livros da Seitinoye, que falam da verdade e que faz com que você levante a cabeça e, de fato, cabeça erguida, você parta para a ação, usando as palavras corretas, circulando a riqueza, agradecendo, pode ter certeza que o fluxo estará desobstruído e você manifestará prosperidade e riqueza nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Desejo sucesso a todos. Muito obrigado. Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários, o presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima. Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 74 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado! O maior evento espiritual da Seitinoye do Brasil será realizado no dia 16 de abril de 2023, quando manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos. Nesta data, teremos a oportunidade de participar presencialmente da 67ª festividade do Santuário Roso do Brasil e, na sequência, da cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que em 2023 será realizada pelo 39º ano seguido. Venha pessoalmente renovar os seus laços de gratidão.
Cada alma e família consagrada na festividade passa a receber 5 orações diárias com a leitura das 3 sutras sagradas e dos 2 cantos em louvor, efetuadas por oficiantes nos 365 dias do ano. Caso não possa participar, envie com antecedência seus registros e assista à transmissão virtual ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir das 8h30, diretamente da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna. Para sua comodidade, você tem à disposição algumas opções para efetuar as inscrições. Você pode ir até a sede da Seichonoye mais próxima para preencher de próprio punho. Também pode preparar a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 22 46. Acessando a página da festividade do Santuário Roso dentro do portal da Seichonoye do Brasil, sni.org.br, você encontra mais informações sobre o significado deste evento e de como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do Reino de Deus. Participe, vá até o santuário presencialmente ou envie os nomes e assista à transmissão da cerimônia principal ao vivo, orando em conjunto com milhares de pessoas de todo o Brasil e também do mundo. 67ª Festividade do Santuário Roso do Brasil e 39ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 16 de abril de 2023, presencialmente na Academia de Ibiúna, ou ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube a partir das 8h30. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Muito obrigado!